Continuando falando sobre o golpe militar de 1964, a gente tem logicamente os antecedentes, tá? Por que se deu o golpe militar? Porque logicamente o Juscelino Kubitschek, quando ele deixou logicamente a presidência, deixou uma crise econômica grande aqui no Brasil. Então muitas pessoas não tinham dinheiro para se alimentar, não tinham dinheiro para saúde, não tinha saneamento básico, não é? Depois disso teve logicamente a dívida externa que estava aumentando muito grande aqui no Brasil. E aí depois logicamente teve o governo de Jânio, tá? Jânio Quadros, tá? De 1960 a 1961, tá? Que se deu início, logicamente, a vários combates à corrupção, não é? Teve vazar o áudio de corrupção, os militares naquela época eles abaixavam logicamente o salário dos militares, as pessoas que trabalhavam na saúde não estavam recebendo, não é? Por quê? Porque a proposta do governo do Jânio Quadros era logicamente combater a corrupção, mas antes de combater a corrupção, que ele tentou combater a corrupção, mas fora isso naquela época os ministros, não é? Começou a surgir logicamente muita corrupção, e nisso foi surgindo logicamente áudio, não é? Comprometeram logicamente esse governo dele, e logicamente os militares estavam naquela época, eles estavam recebendo muito pouco. Então o que eles fizeram? Reuniram uma quantidade de militares, não é? Para que só numa era só todos os militares iam invadir, né, todas as bases principal, não é? Para que ninguém chamasse outros reforços. Então isso foi logicamente o golpe militar, devido também à ajuda da polícia, né, dos militares, porque eles estavam cansados de ganhar pouco. Então o golpe militar se deu por conta disso, mas logicamente por outras coisas políticas também, tá? Então por isso que muitas pessoas iam na rua pedir liberdade. Então foi uma época muito difícil, tá, para o nosso país. Agora a gente vem para uma parte que aí a gente pula antes, não é? Da gente falar da nossa Constituição, que é muito importante. A gente vem falar sobre logicamente INAPS, que foi logicamente criado no regime militar, tá, em 1974, tá? Isso logicamente é um seguro da Previdência Social, né, como o INSS, tá, de hoje. Então o INAPS é diferente do INAPS. O INAPS, logicamente, ele tinha logicamente várias filiadas do Ministério da Previdência, Assistente Social, que hoje se tornou logicamente Previdência Social, tá? Que é atendimento, tem que ter um médico, esse médico é da Previdência para saber se você precisa ou não, tá? Se afastar ou não, ou logicamente você receber a sua aposentadoria, tá? Isso você precisa estar empregado com carteira assinada, tá? O INAPS, ele também ele propunha naquela época, na verdade ele colocava em prática naquela época, tá, que todos os governos, tá, naquela época, então todos os governos, tá, eles poderiam colocar que todos os funcionários tivessem logicamente condição médica privada, que a gente vai falar um pouco sobre isso, essas condições médicas, que seriam logicamente os convênios que tem hoje, tá? Mas isso quem dá? Logicamente quem dá essa plataforma, essa questão de que todos os funcionários precisassem ter logicamente governo médico, tá? O INAPS, ele fala que todos os funcionários precisam ter um atendimento realizado, tá? E tudo isso que precisa ser logicamente realizado, ele precisa ter uma carteira assinada, tá? Plano médico, não é? Então o brasileiro, ele começou logicamente a ter uma visão diferente, né, da saúde. Então ele ia ter uma condição médica, tá, estabelecida logicamente pelo governo, que é que se ele fosse empregado, tivesse carteira assinada, ele ia ter logicamente um atendimento privado,
tá? Então ele ia ter uma saúde privada, tá? Então tira aquela parte que se ele tivesse carteira assinada ele tinha direito à saúde. Então assim, quem ia contratar, a empresa que ia contratar, ele ia ceder esse serviço à saúde, né? Ia ceder a saúde para esse funcionário, porque o governo ele estava gastando muito com a questão de saúde e as empresas não gastavam, então os funcionários ficavam muito doentes naquela época.